30, era preciso organizar o Estado que estava nascendo de lá. Tanto isso é verdade que foram não sei quantas idas e vindas junto à corte, particularmente ao rei, para ver se ele seria ou não integrado àquilo que estava nascendo, certo? Nós, aqui, 200 anos depois, ficamos pensando na Revolução como um fato pronto e acabado e maravilhoso, ou não, né? Que adiantou para eles... de Saint-Just, Robespierre, Marat... A história é um pouquinho mais complexa, exatamente porque ela é contada pelos vencedores e não pelos vencidos. E ao mesmo tempo tem tanta coisa maravilhosa, né? Porque liberdade, igualdade, fraternidade, e de repente, por causa disso, eles não estavam querendo entrar nas colônias. Pois é. Não queriam entrar nas colônias, os aristocratas e os ingleses pegaram as colônias. Mas aí eu ia falar de um autor cubano, já morreu, que falou sobre o iluminismo. Ele falou assim: os ingleses e os aristocratas tomaram as colônias e eles não queriam entrar lá para arrumar, porque era liberdade, igualdade e fraternidade. Até que mandaram um governador para cada colônia. E com esse governador chegava a liberdade. E com a liberdade, a primeira guilhotina. Maravilha. Quer dizer, no fundo, o Carpentier, que é um cubano importante, né, escreveu um livro maravilhoso chamado Século das Luzes. É dele que eu estou falando. Você está falando do Carpentier mesmo. Né? Então, ele escreveu um dos livros mais lindos que existe sob do ponto de vista da Século das Luzes, do Século das Luzes, né? O Século das Luzes, né? Que foi uma história maravilhosa. Quer dizer, imagine antileses que vão para a França observar a Revolução Francesa e voltam maravilhados com aquilo, e para instalá-la criam a maior ditadura, mais selvagem e sanguinária que já houve em todas as Antilhas. Quer dizer, na realidade, o homem é uma experiência que não deu certo, né? É uma alternativa niilista de se colocar as coisas. Eu sou mais otimista que você. Não. Ah, você é otimista. Que bom que você é otimista. Então me responda otimisticamente, como é que vai o Brasil? Olha, o Brasil, não sei. A pausa é tchecoviana, hein? O Brasil... Como vai o Brasil? Eu acho que melhor do que quando eu era jovem. Pior para os jovens de hoje do que da minha juventude. Por muitas razões, eu acho que o jovem está apanhando de chicote, né? O mercado de trabalho está terrível, mas também o mercado... há 40 anos atrás estava se formalizando, quem estivesse entrando nele tinha mais chances, como eu tive, né? E hoje em dia ele está se informalizando de um modo que a molecada está apanhando com isso, né? Então tem muito Esta é a sua forma otimista de ver. Mas as mudanças estão se dando, não. O otimismo não é uma coisa desbravada, não é que eu acordo, pulo da cama e saio cantando, hoje será o dia... Que bom que você me explicou. Puxa, caiu uma luz na minha cabeça. Acreditávamos que mudaríamos o mundo. À noite, sonhávamos. E durante o dia... nós comíamos os sonhos da padaria em frente. Antes militante, hoje promotor de clínicas, gastrônomo, organizador de cursos de vinhos. Foi o fim da utopia? Acho que simplesmente é o fim da militância, vamos dizer, né? O fim do indivíduo que se considerava fundamental, né? Naquilo que fosse... o processo de modificação social, tudo. Hoje em dia eu não me considero nem sequer, muito menos no centro, quanto mais na periferia de qualquer mudança social que venha a ter, né? Filosofia na USP, passagens por Roma e Paris, estudando Gramsci, que é uma das coisas que a maioria da esquerda quis estudar e nunca conseguiu direito. Fala um pouco sobre isso para nós. É um pouco, tudo na vida é um pouco casual, né? Quer dizer, na verdade eu estava numa agência de propaganda que hoje em dia tem uma certa pujança, na época estava entrando no Brasil, chamada Leo Burnett, né?
no mesmo momento em que eu estava fazendo faculdade de filosofia. A minha principal professora, Marilena Chauí, na época Berlink, né? Mas a faculdade estava muito ruim, quer dizer, os professores tinham sido quase todos caçados nesse período, 71 para 72, e eu, por outro lado, era cada vez mais um jovem diretor de criação promissor, cada vez mais. Estava ganhando um dinheiro que eu não estava acreditando mais, né? Foi para Las Vegas? Né? Algo como 6 vezes o que eu precisava ganhar. Maravilha. Me diga uma coisa. Então, e dentro desse esquema eu falei, bom, eu vou embora daqui, né? E pedi uma carta de recomendação tanto para Leo Burnett daqui quanto para Marilena. E aí fui para a Itália e com essas 2 cartas cruzadas eu pensei em morar em Milão e viver eventualmente de uma campanha esporádica ou outra de propaganda, que eu eventualmente fosse contratado como freelancer. Acabei indo para Roma e ficava próximo do Campo dei Fiori, era do lado do Campo dei Fiori o Instituto Gramsci, que era um lugar delicioso para estudar, era uma biblioteca maravilhosa, com cursos regulares, acabava um, começava outro, de economia política, de sociologia. Beleza, né? Me diga uma coisa, você chora? Eu tenho alguma dificuldade de chorar, mas já chorei algumas vezes, feio. Por que você chora? A principal razão é bem babaca, assim, é música, né? A música me faz chorar com facilidade. A arte, a beleza. Com facilidade. A estética da pobreza, não. Não. A segunda coisa que me faz chorar são as grandes decepções sociais, as grandes crises romanceadas, né? Dentro do romance, né? Fora do romance, eu não costumo chorar, não. Eu costumo ser firme, né? Para que serve a sinuca na sua vida? A sinuca é muito mais disciplinadora e organizadora social do que parece. É a minha terapia, né? Até aqui tem sido a minha terapia. Mas eu aprendo a conviver com o filho da puta do meu adversário. Certo? Mais do que o xadrez? Eu jogo xadrez também. Mais que corrida de cavalo? Eu não jogo corrida de cavalo. Quer dizer que você não acredita no risco? Não, acredito sim, mas acredito que há fortuna, né? Acredito que há um pouco de sorte, mas a sorte costuma ajudar quem está com os ombros relaxados. Me diga uma coisa, Breno, qual foi a grande imprudência da sua vida? A maior imprudência da minha vida talvez tenha sido mandar uma carta muito cínica, irônica, jocosa, para o meu patrão na época, o seu Alex Pericinoto, na Alcântara Machado, dizendo que eu devolvia a porcaria que ele tinha me dado de aumento, porque meu pai tinha me ensinado a não aceitar esmolas, né? Que eu precisava do dinheiro que ele estava me dando, eu agradeço, sempre agradeci muito, mas em nome do meu pai eu não podia aceitar o que ele tinha me dado. E a partir daí ele ficou meu inimigo de fígado, né? Figadão. E do seu pai? E do meu pai. Digamos que você tenha um determinado momento na sua vida que você não usou a liberdade que você podia usar. Esse programa aqui quase ninguém vê, então não fica preocupado. Posso falar? Então você pode chegar, olhar para aquela câmera para terminar e diz para nós tudo o que você queria dizer com a sua liberdade. Eu acho que a minha proposta de vida sempre foi o do consultor, digamos. O sujeito que não seguiria nenhum líder, mas não lideraria ninguém. E eu acho que eu não tive a liberdade de assumir isso do começo ao fim. Às vezes eu quis ser líder sabendo que eu não queria, às vezes eu fui liderado sabendo que não aceitava líder nenhum. Tá bom, querido. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço, viu? Cada pessoa tem uma memória. Cada país tem uma memória. Nós somos feitos dela. Sem ela, somos amnésicos. Amnésia é uma doença grave. Se o presente é muito difícil de compreender e interpretar, pior será quando nos faltarem os termos de comparação. Fundados na experiência e na história, aqueles homens e mulheres somos nós. Ainda somos aqueles homens e mulheres. O passado ainda está acontecendo.
ha ha,